Oi pessoal, na aula de hoje eu vou começar a falar sobre a introdução à filosofia política. Vou falar como surgiu a política, para que serve a filosofia política e a política na perspectiva de Platão, Aristóteles e Thomas Hobbes. A palavra política, ela vem do grego, de politeia, que vem de polis, que era uma cidade-estado da Grécia Antiga. Então a política ela surge com o quê? Com a necessidade de criar regras de funcionamento das cidades gregas. Então a política ela vai designar o quê? O campo da atividade humana, que é responsável pela administração tanto de cidades quanto de estados. Então, ela vai tratar de administração pública, de estar administrando aquele determinado local e organizando ali a cidade ou o estado de melhor forma para conviver em sociedade. Tá, e para que serve a filosofia política? Filosofia política ela vai servir para quê? Para investigar os campos da política, investigar as formas de Estado, as formas de governo, os tipos de governo, a participação dos cidadãos na política e a liberdade política. A teoria política de Platão ela parte do princípio de que o ser humano possui três almas: a concupiscente, a irracível e a racional. A alma concupiscente ela seria localizada ali na região do ventre, que seria ligada aos desejos carnais, aos desejos de reprodução. Já a alma irracível seria localizada aqui na região do peito, ela seria ligada diretamente às paixões, ao desejo de proteger a vida, de se defender, e a alma racional seria ligada à cabeça, que seria, no caso, a parte da inteligência. O Platão fala que o ser humano deveria buscar um equilíbrio entre as três almas, mas tinha que ser um equilíbrio hierárquico. A alma racional deveria prevalecer, porque ela, no caso, é em questão da inteligência, né? O Platão falava que a sociedade, para dar certo ali na Grécia, tinha que ser dividida de acordo com o tipo de alma que prevalecia. Então, essa divisão ela era feita como? Ela era feita a partir do momento em que se dividia a sociedade em três grupos. Então vinha o grupo dos produtores, que era responsável por toda a parte econômica ali da cidade, toda a parte de artesãos, agricultores, e era correspondente à alma concupiscente. Depois vinha o grupo dos guardiões. Os guardiões eram quem cuidava da cidade, quem protegia a cidade, protegia os governantes. E as pessoas que faziam parte dos guardiões era o pessoal que prevalecia a alma irracível, a parte ali dos desejos, da paixão. E por último, os governantes. Os governantes seriam os filósofos, né? Que no caso é quem prevalecia a alma racional. O estado ideal para Platão seria o estado que fosse responsável pela educação, que a educação fosse para todos até os 20 anos e que o Estado cuidasse da taxa de eugenia, que seria a taxa de reprodução. Então, todos teriam acesso igualitário à educação até os 20 anos. Durante esse processo educacional, os cidadãos eles passariam por um processo que, no caso, destinaria eles para um dos três grupos sociais ali da Grécia. Então, até os 20 anos, seriam identificadas as almas de bronze, que seriam os responsáveis pela subsistência da cidade. Então, no caso, seriam os produtores. Se caso essas pessoas se tornassem aptas, elas fossem aptas a continuar estudando, elas continuavam estudando até os 30 anos, por mais 10 anos. E ali, nesse processo, se identificaria as almas de prata, que seriam responsáveis pela segurança da cidade. Então, essas pessoas elas seriam destinadas a ser guardiões da cidade. E por último, quem tivesse apto, passasse depois desse processo, estudaria até os 50, continuaria estudando até se tornar um filósofo, que aí seriam identificadas as almas de ouro, que seriam os governantes da cidade. A polis justa é governada pelos filósofos, protegida pelos guardiões e mantida pelos produtores, cada qual realizando sua função. A polis injusta ela é aquela que o governo está na mão dos produtores, que no caso são as pessoas que vão lutar pelos interesses econômicos particulares, ou os guardiões, que no caso eles mergulhariam a cidade em guerra. Os filósofos sempre têm interesse no bem geral na visão de Platão. A concepção política de Platão é aristocrática, porque para ele, a grande massa de pessoas não é capaz de gerir uma cidade, somente uma pequena parcela. Só que Platão não defendia uma aristocracia em que o poder tinha que ficar nas mãos de quem tinha riquezas. Ele defendia uma sofocracia, que seria um governo dos sábios. A democracia não fazia parte dos ideais de Platão, porque ele achava que quando o poder está na mão de muitas pessoas, ele vira um poder demagógico. Então, no caso, os governantes seriam capazes de manipular o restante da população. Fora que Platão também não acreditava na democracia, porque tinha sido a democracia que tinha matado Sócrates, sendo que ele era inocente. A concepção política de Aristóteles, ela parte do princípio de que o homem é um animal político por natureza, e que a cidade, a polis, ela é natural, e a felicidade do homem só vai poder se dar plenamente com o homem dentro da polis. O homem ele é um animal político por natureza, porque é da finalidade dele conviver em sociedade. É da natureza do homem conviver em sociedade e, ao fazer isso, ele está realizando o seu próprio bem, o bem comum.
Quando o ser humano ele vive em conjunto, ele mostra o quanto que ele é carente, o quanto que ele é incompleto, que ele precisa se espelhar em outras pessoas, o quanto ele é imperfeito, ele precisa se refletir em outras pessoas para se sentir autossuficiente. Os únicos seres que não têm necessidade de se associar ou é um deus ou é um animal, porque deuses são considerados perfeitos e os animais eles não falam e não pensam, logo eles não fazem política. A polis ela é natural. Se ela é natural, somos por natureza animais políticos, já que a ação política ela visa o bem-estar comum e ela pode ser praticada por todos. O homem ele é considerado um animal político porque ele é dotado da razão e do discurso. É por meio da razão e do discurso que o homem ele desenvolve as suas noções de justo, injusto, de bem ou mal. Essas noções elas só vão desenvolver em conjunto. Não tem como você aprender o conceito de bem ou mal, de justo e injusto sozinho. A polis ela vai se construindo conforme o ser humano vai se relacionando com o outro. Não tem como você construir uma cidade sozinho. A partir do momento em que o homem ele busca a felicidade, Aristóteles fala que Aristóteles apoia muito a democracia, pois se o homem era por natureza um ser sociável e também era de sua natureza a busca do bem comum, a democracia seria a realização plena do homem, porque através da polis você busca o bem comum e através disso você desenvolve a democracia, que seria a realização plena. O homem sendo um animal político, ele é sociável, então a ação política dele é construir em sociedade. Através disso ele atinge o seu estado de felicidade. Já Thomas Hobbes acredita que o Estado nasce de um pacto ou contrato social entre os homens. Então, para preservar a vida, o homem ele vai criar um pacto social para a criação de um Estado. Então, ele vai sair de um estado de natureza e entrar num estado civil. Então, todos os poderes do homem ele vai ser transferido para um único homem ou para uma assembleia de homens. No estado de natureza, os homens eles são extremamente egoístas. É daí que vem aquela frase, o homem é o lobo do homem. Ele é capaz de se autodestruir e destruir os outros. Então, a partir do momento que ele vai entrar na questão de criar um contrato, de criar um pacto social, ele está criando regras para se estabelecer e conviver dentro da sociedade, mantendo a paz e preservando a vida. O homem ele sempre vivia com medo de perder a vida. Então, para evitar guerras, o homem ele vai utilizar da sua razão para promover a paz e a vida através de um pacto social. Então, através desse pacto social, todos os direitos do homem, todos os poderes, toda a liberdade dele vai ser transferida para um Leviatã. No caso é o Estado. Esse Estado ele pode ser composto por um homem, já que esse texto do Leviatã foi escrito na época do absolutismo, então poderia ser transferido para um rei ou para uma assembleia de homens. O poder ele pode ser concedido através de duas maneiras. O poder soberano ele pode ser adquirido através de uma maneira natural, que é, por exemplo, quando um homem ele determina que seus filhos se submetam à sua autoridade. Caso seus filhos não façam isso, ele tem o poder de castigar os filhos. Ou no caso de uma maneira de um acordo, que é o que acontece ali no pacto social. Os homens eles concordam de maneira voluntária a se submeterem a um homem ou uma assembleia. Isso daí é chamado de república política. Bom, essa foi a nossa aula de filosofia política de hoje, uma introdução aos conceitos de filosofia política para Platão, Aristóteles e Thomas Hobbes.